Muito bom, muito bom. Lembrando que essa semana nós tivemos a Astrolatos, que é a comunidade de processos organizacionais. Estão aumentando o número de pessoas, felizmente. Cada vez mais pessoas estão sentindo a necessidade de se integrar a uma comunidade, né, que é um ambiente seguro, que é um ambiente de troca e principalmente de aprendizado. E aí, quando a gente colocou as 5 dicas nessa temporada, né? Eu falei assim, poxa, vamos tentar não pré-definir essas dicas, né? Eu trouxe uma aqui, que na verdade tem duas aí, né? Uma dica é não faça o que dá para fazer e sim o que tem que ser feito. A gente sempre traz essa visão como dica, e aí casa muito com o tema de hoje, porque a inteligência artificial pode ajudar a gente a fazer tão bem ou até melhor algumas atividades e não perder prazo. Né? E perder prazo é um dos motivos de a gente procrastinar ou fazer o que dá. Né? O que não deu fica para depois. Então, acho que essa é uma dica. Né? Mergulhe no mundo da inteligência artificial na prática. Mergulhe no mundo da inteligência artificial usando, exercitando a inteligência artificial no seu dia a dia, tá? Porque aí você vai perseguir o que tem que ser feito. Né? A outra dica eu deixo para o final, ali. E aí, Leia? Então vamos lá. Eu acho que uma das dicas que eu acho que é importante é que às vezes a empresa não sabe o que ela precisa. Então, às vezes, o cliente da consultoria não sabe o que ele precisa, e às vezes ele acha que ele precisa de alguma coisa, quando na verdade ele precisa de outra. Então, o consultor ajuda a definir exatamente qual é a questão. Isso eu acho que é uma dica importante. Eu diria que muito boa a sua dica, eu vou expandir ela um pouco. Talvez uma segunda dica. Porque aqui a gente trouxe uma visão do consultor, né, através da pergunta que a Raquel colocou e também ali pelos comentários ali no chat, mas eu colocaria uma segunda dica. É assim, expanda a sua visão, né? Faça muito networking, né? Nós estamos falando de negócios, né? Então, assim, faça muito networking de qualidade, né? Eu costumo usar aquela frase que tubarão nada com tubarão. E tubarão não necessariamente é ter uma empresa grande, né? Ter uma empresa sólida, mas sim ser um empresário, um empreendedor, um líder que pensa como tubarão, né? Que pensar como tubarão já é mais da metade do caminho. Que a hora que você se tornar um tubarão, você é integralmente, né? Então, assim, pense como um tubarão e nade com tubarões, porque tubarões vão te dar insights, vão mostrar para você coisas que você não está vendo. E aí as sinapses, as conexões começam a acontecer, né? E você pode fazer isso, eu diria que sozinho. E a inteligência artificial pode te ajudar a iniciar essas conexões. E aí vai para a primeira dica. Né? Se você sentir a necessidade, fala, cara, eu tô com tudo isso aqui, eu tô precisando de uma ajuda, um olhar, mas olha quanto caminho você já percorreu sozinho. Olha quanto caminho você já deixou para trás, né, por entender que não era o melhor caminho. Quantas barreiras você venceu por acreditar que era um caminho e talvez um networking, uma inteligência artificial te mostrou que não é o caminho, né? Então, assim, você já corrigiu muito a rota. E aí você traz um especialista, né, dentro da área de negócios, de consultoria, para poder refinar isso, né, calibrar isso. Né? Eu tô expandindo aquilo que você trouxe, porque é super importante as pessoas andarem sozinhas. Eu acho que isso é muito possível hoje, né? E andar sozinhas agregando. E aí vai na tua dica de um consultor agregar, né, valor, visão. Ele vai contribuir muito. Muito bom. Próxima dica é que a IA ajuda a avaliar pontos de vistas diferentes e, às vezes, pontos cegos da pessoa.
entendeu? A pessoa, às vezes, não consegue ver. Então, a dica é, seja aberto ao que a IA te devolve quando você faz um questionamento para ela. E avalie aquilo, entendeu? Se você não consegue avaliar, questiona, como você falou aí, questiona pares, questiona colegas, questiona comunidades, vai discutir aquele assunto, porque pode ser que aquilo é um ponto cego seu. Pode ser que aquilo não se adapta na sua empresa, não se adapta naquele contexto. A pergunta não foi bem formulada e, de fato, aquela resposta não é adequada, mas pode ser sim um ponto cego seu. Então, trabalhe sobre aquilo, não ignore. Não diz assim, ih, esse negócio não presta. Entendeu? Eu acho que é essa a grande dica. Esse negócio presta sim. Nem que seja para você, para você se auto trabalhar em você mesmo para questionar diferente. Uma outra dica em cima dessa vem ao encontro do que você trouxe e do que o Raildo colocou. A dica não vamos direto ao ponto. Né? Às vezes a gente faz a pergunta direta, né? Como é que eu resolvo isso? Né? Então a dica é construa esse contexto, né? do que a Leia está dizendo. Então, se você trouxer vários pontos de vista, se você trouxer dados que são reais, né? Os dados estatísticos, se você trouxer percepções escritas dos seus colaboradores, se você trouxer percepções escritas dos sócios, o que o sócio pensa sobre uma determinada situação? O que o colaborador pensa de uma determinada situação? Se você coloca isso na inteligência artificial, você vai construindo, né, inferências lógicas, conexões, e o seu direcionamento vai te levar para uma ou algumas respostas. Então, a gente não vai ter a resposta de primeira. Então, a dica é segura a sua ansiedade, né? Eu ouvi uma frase do Robson e que é muito bacana. A gente vem de uma cultura de perguntas fechadas por conta do uso do Google. No Google, se você faz pergunta aberta, você tem a pior resposta do mundo, porque ele não te traz nada. Então a gente é muito doutrinado a fazer perguntas fechadas, né? Eu quero uma lanchonete num raio de 5 quilômetros que tem hambúrguer artesanal feito pelo lá. Aí vai vir a lista do Google, porque são palavras-chave, né, de pesquisa. Se é o que eu gosto, se é o que eu não gosto, se é o que mais me agrada, se o tamanho é bom, não é bom, se o tempero é bom, eu não me preocupo com isso nesse momento. Com a inteligência artificial, se eu levar o mesmo comportamento, a resposta vai ser pior do que o do Google. Pior do que o do Google. Porque ele vai precisar saber o que você gosta, quais foram as suas últimas experiências, quais são o que você gosta de comer junto, se você gosta de comer mais quente, mais frio, porque ele vai ver a distância, ele vai ver quem faz mais perto do tempero, quais foram as tuas últimas refeições que liga os sabores, os gostos para você repetir ou não repetir. É mais sensível esses dados no ChatGPT, né? Então, é uma outra dica, né? Não vai direto no ponto. Traga todo o contexto, o maior tamanho da... Me veio na cabeça aqui, né? Eu quero um lanche que eu consiga comer em 15 minutos. Né? Vou dar 10 bocadas, né? Ele tem que saber o tamanho da sua boca, ele tem que saber qual a velocidade que você digere, que você mastiga. Tem tantos elementos, né, que ele pode te ajudar, mas você também tem que ajudar ele a entender quem é você, como é que você funciona. E dessa aqui eu vou tirar também mais uma dica. Saiba o que você quer. Nossa! Se eu quero o hambúrguer num raio de 15 quilômetros e não sei o quê, vou para o Google. Agora, se eu chego para o ChatGPT e digo assim, ChatGPT, eu estou com fome, eu gosto de lanche,
e eu gosto de lanche com sabor não sei o quê. Eu gosto de um lanche natural, eu gosto de suco natural, eu gosto disso, eu gosto daquilo. O que você me sugere comer? Entendeu? Essa é uma pergunta para o ChatGPT, não para o Google, porque o Google vai entrar em parafuso. Agora, a lanchonete no raio de 15 quilômetros, talvez o Google seja melhor para responder. É isso. Então, use e abuse de cada uma dos pontos fortes de cada uma das ferramentas. Eu vou puxar o GPT de vez em quando para pedir receita. Eu quero um prato doce que não vai isso, não vai aquilo outro, porque eu não quero comer esse tipo de coisa. E ele vai trazer um monte de receita. Eu estou com vontade de comer alguma coisa doce feita com banana, mas eu não quero que vá muito açúcar, eu não quero que vá farinha de trigo, nem aveia, eu não quero que vá isso, não quero que vá aquilo, eu quero que seja um prato gelado e não sei o quê para comer de sobremesa. Ele vai trazer para você, entendeu? Então, o que você quer também te direciona até qual canal usar, né? E esse exemplo é bem bacana, e acho que a gente já superou as 5 dicas aqui, viu? Eu só tenho mais uma que eu acho que é legal e vale a pena falar. E é legal porque a gente pode falar para ele, trazer receitas que eu não tenho. Por exemplo, eu passo para ele que eu não tenho habilidade na cozinha. Ou eu quero receitas que eu não quero mexer com fogo. Receitas que eu não quero mexer com aparelho eletrônico, né? Então, percebe que esses detalhes, né? Eles mudam a característica do olhar sobre o que você precisa ou o que você quer e que muitas vezes a gente não percebe. A gente vai lá no livro de receita, pega o livro de receita da avó. Todo mundo tem aquele livro de receita da avó, que não foi atualizado com os utensílios de hoje ou não tem atualização. É aquele pão que era feito no forno a lenha. Né? Então, tem um caráter, né? Uma memória afetiva, isso que faz com que a gente faça aquilo. Mas não é só aquilo. A gente pode se beneficiar de ter mais agilidade, de usar melhor tudo que a gente tem, inclusive a nossa habilidade, se a gente conseguir compartilhar isso com a inteligência artificial. Ou a nossa falta de habilidade, né? Quando a gente fala de cozinha, eu estou mais no falta de habilidade. Tem isso também. E assim, eu acho que a outra dica que vale a pena a gente falar é essa capacidade que a IA tem de adaptar a comunicação para diferentes públicos. O exemplo que você usou quando você comentou isso foi, eu vou falar com o cara técnico, eu peço para adaptar aquela peça que eu quero transmitir para ele numa linguagem técnica, para ele entender. Mas eu extrapolaria isso dizendo até que eu posso pegar perfis de comportamento das pessoas. Então, eu vou falar por exemplo, eu vou usar um DISC, eu vou falar com um cara de D. Como é que eu adapto aquele texto para uma pessoa que tem um perfil D, uma pessoa introspectiva, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que é muito mais detalhista, uma pessoa mais generalista? Quer dizer, eu posso adaptar aquilo para diferentes perfis, conhecendo o meu público. Então, eu tenho um público com mais instrução, um público com menos instrução, um público mais introvertido, um público mais centrado, um público... E aí, com isso, eu posso assegurar que a comunicação flui com muito mais facilidade e, consequentemente, o objetivo daquela comunicação também vai ser melhor. Muito, muito legal. As conexões vão ser melhores, os resultados vão ser melhores. Então, o ganho de adaptar a comunicação, ele é exponencial. Muito legal, Léia. Muito legal. Essa é uma dica de ouro. Vale a pena, legal. Né? É muito legal. Porque a gente esquece. E é uma dica tão poderosa, porque quando a gente olha o pilar tecnologia com a IA junto com o pilar pessoas, a gente soma, né, o equilíbrio delas. Porque se não tem a IA que possibilita esse equilíbrio, esse peso para pessoas aumenta. As pessoas precisam saber se comportar de jeitos diferentes com pessoas diferentes para se comunicar, ou tipos diferentes de comunicação. A inteligência artificial pode ajudar muito nisso. Isso é muito bacana.
né? A gente trouxe aqui o Júlio da EduBricks. Eu acompanho ele de vez em quando, ao meio-dia, lá no canal dele, da EduBricks, no Instagram. Ele coloca como que a inteligência artificial, né, como que as tecnologias hoje tão avançadas apoiam na comunicação escrita, verbal. Não vai tirar a capacidade do ser humano, não é isso. Mas na agilidade da conversa, é certo? Você vai montar um e-mail para um executivo, você tem que ter a habilidade e destreza para escrever corretamente e gerar assertividade do conteúdo. Você vai escrever uma comunicação para a tua equipe, é outro tipo de abordagem, de contexto. Então, hoje, como tudo é muito ágil, como tudo veloz, como tudo muda muito, então, introduzir a IA apoia nisso, não substitui, né? Muito, muito legal. Eu já coloquei aqui, porque eu achei lindo demais o mapa mental da Raquel. Já está aqui grandão aqui para todo mundo ver. Leia, a gente está chegando quase a 30 minutos de pessoas que estão assistindo. Eu vou dizer para você que a média é 18, 19, a gente com 30 já está 28,35, né? Muito, muito bacana. E a gente vai continuar com esse exemplo. A gente parou no plano estratégico, a gente vai desenvolver todo o resto, comunicação, planejamento de papel e responsabilidade, desmembramento dessas ações com a equipe. Antes de passar para a Raquel, que eu sei que ela está terminando ali, teve um comentário aqui do Marcos Bonavita, que é o nosso parceiro também, que ele é conselheiro, ele trabalha como conselheiro. Ele fala assim, ó, que lá eles têm serviços que prestam usando sistemas proprietários de inteligência fiscal e processos complementares usando a inteligência artificial para a realidade dos clientes. Eu conhecendo a estrutura dele, ele usa a inteligência artificial provavelmente para poder fazer análises e cruzamentos de dados fiscais. Que a área fiscal é uma área que muda muito, né? É uma área que você tem mudança de código de produto, NCM, tributação entre estados. Então, cada hora que sai uma legislação nova dentro do teu segmento, você precisa ver aquilo que te impacta, né? E usar a inteligência artificial para mostrar para você a direção, mostrar para você na velocidade que você precisa, é bacana, né? E você pode continuar fazendo análise manual, mas de um dia para a noite a inteligência artificial pode te sinalizar coisas que você vai levar uma semana, né? O Supremo, né? O Supremo já está utilizando a inteligência artificial, e eu vi uma chamada nas redes sociais do presidente do Supremo que ele colocou que comparativamente, né, 100 advogados que hoje analisam em uma semana os casos, né, os casos básicos, mas que precisam ser analisados, não sei se é uma semana ou 15 dias, mas vamos colocar uma semana que seria um mínimo. 100 advogados, a inteligência artificial faz em 3 minutos. Isso significa que nós estamos falando de... vamos multiplicar isso por 4? Nós estamos falando de 100 advogados durante um mês, tá certo? Fazendo um trabalho de 2 dias. Né? Não quer dizer que nós vamos tirar o emprego dos advogados. É o mesmo relacionamento. Significa que os advogados vão ser direcionados para fazer análises mais complexas. Vai fazer análises que a inteligência artificial erra, que ela ainda não tem como aferir de uma forma assertiva. Então mudar o sentido das coisas e subir o nível da régua. Isso é muito bacana, né? Raquel, já está aí no ar. Eu sei que você está terminando. Se você tiver condições de mandar para a Leia, se não, eu printo aqui tua tela e mando. O Bonavita falou que é isso mesmo, ó, ele colocou exatamente isso, né? E ele colocou aqui, porém olhamos o entorno do cliente, que são coisas que se relacionam com ele, e o nosso software tem 150 terabytes de informação, provavelmente, né?
são o que as pessoas executam. Então você imagina processar um alto volume de dados. O Silvio Meira, que a gente passou lá no vídeo nosso de um dos nossos encontros, Léa, trata isso, né? O ser humano parar de fazer trabalhos repetitivos, né? Você olhar um monte de dados, um monte de informação, talvez hoje seja mais fácil você falhar do que a inteligência artificial. Uma pessoa que lê durante uma semana não sei quantos casos, poxa, o que vai acontecer? Ele vai chegar uma hora que ele vai saturar a leitura, ele vai ficar com cansaço mental, ele não vai interpretar mais do mesmo jeito, ter o mesmo olhar. Então, fica a dica para que a gente possa olhar para esse contexto e aumentar a nossa zona de conforto, né? Sair do ponto em que nós estamos e indo para outra referência.